Descansa no Senhor. Deleite-se no Senhor. Aleluia. E Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Amém? Então nós estamos nessa última mensagem de janeiro sobre transbordar, e nosso tema é: amplia o lugar da tua tenda e estende-se as cortinas da tua habitação. Não impeça, alonga as suas cordas e fixa as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua descendência, aleluia, possuirá os gentios e fará que se sejam habitadas as cidades assoladas. Esse é o nosso tema para este ano: alargar as nossas tendas. Não impedir aquilo que Deus está querendo fazer. Esticar as cordas, né? E aprofundar bem as estacas. E eu quero hoje falar sobre firmar as estacas, que é a nossa última mensagem para este mês, que nós já tivemos na primeira mensagem de janeiro, foi que nós só vamos transbordar do que nós estamos cheios, né? Pois o Du ministrou que não impeças, e falou de algumas coisas que impedem nós de transbordar. Semana passada, a Andressa ministrou aqui sobre os relacionamentos, as cordas, e sobre a unidade, sobre o relacionamento da igreja para o crescimento nosso espiritual. E hoje eu quero finalizar, com a graça de Deus, falando sobre firmar bem as nossas estacas. E é interessante que essa palavra firmar, né, ela é muito top, porque ela significa tornar-se firme, né, fixar a vista, apoiar, ajustar definitivamente, confirmar, sancionar, né, e aprovar a base no fundamento. Outra colocação desse verbo é que firmar significa tornar-se firme, estável, né, consolidar, firmar uma estaca, assinar com o próprio nome, né, um documento, né, e dar consistência a isso. E eu gostaria de, nessa noite, nós estar falando um pouco sobre isso, porque é muito importante, queridos, para que uma igreja transborde. Não estou falando desse galpão, é nós, a igreja, transbordar. Nós precisamos estar bem fundamentados, né? E o fundamento principal para nós é a palavra de Deus. Essa é a base, né, fundamental, né? Nós estar firmados sobre a rocha, né, sobre a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai nos dar essa consistência, né? E firmar tem a ver com bases, com alicerces, né, com fundamentos. É interessante porque o fundamento ninguém vê, né? Geralmente o fundamento ele é feito e inclusive a gente gasta grande parte do nosso dinheiro para fazer uma casa no fundamento. E ninguém vê o fundamento, ele não é bonito, porque ele fica enterrado, ele fica para baixo. E essa profundidade fala do conhecimento também da palavra de Deus. De nós ter um conhecimento profundo, né, uma base firme na palavra de Deus, né. Fala de fidelidade, fala de perseverança, que são coisas que são importantes. Fala de nós reconhecer, principalmente reconhecer as autoridades,
né? As autoridades que estão sobre nós, as autoridades espirituais, honrar as autoridades. Como às vezes a gente não está firmado, porque às vezes a gente não quer viver a obediência da palavra de Deus. E para nós viver a obediência da palavra de Deus, uma das primeiras bases, né? Aliás, acho que a base fundamental é quando nós respeitamos, né? Nós honramos a Deus, né? Honramos o nosso Deus. Essa base, ela é sólida, porque Jesus, ele é a rocha verdadeira. Então, quando eu honro a Deus, eu me submeto a Deus, eu também me submeto às autoridades. Eu honro as autoridades. Eu honro o meu líder de setor, eu honro o meu líder de GC, eu honro o meu discipulador, minha discipuladora, eu honro o meu líder das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do louvor. Eu honro, porque honra dá honra e desonra dá queda, né? Quando nós desonramos, nós caímos, mas quando nós honramos, também somos honrados. Então, o Senhor colocou sobre nós as autoridades espirituais. Ele colocou para nós respeitar, ele não ia colocar para bonito autoridades espirituais. E isso determinará a nossa estabilidade. Quando nós vivemos, né, essa obediência, esse respeito a Deus, né, e às autoridades. E eu gostaria de, nessa noite, falar, para embasar a nossa mensagem, no livro de Lucas, no capítulo 6, eu gostaria de falar a partir do versículo 46 até o 49. Livro de Lucas, obrigado, Igor. E capítulo 6, versículo 46 em diante, que vai falar de um prudente e um insensato. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Quem não tiver pode acompanhar aqui. E o Senhor começa dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces da rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição ela foi completa. Veja que o Senhor Jesus está trazendo aqui, no final do Sermão do Monte, está falando de muitas coisas nesse capítulo, mas aqui ele conclui dizendo, e fazendo uma comparação, uma metáfora, ou até, se poderíamos dizer, uma parábola aqui, uma comparação muito importante de duas casas. Mas note bem que Jesus não estava se referindo aqui a casas, mas ele estava se referindo a homens. E às vezes, nós como homens, como pessoas, como pai de famílias, como profissionais, como filhos, às vezes nós
descuidamos dessas bases, que vão fundamentar a nossa vida, que vão nos tornar pessoas bem-sucedidas em tudo que nós fazemos. Mas é interessante que para nós transbordar, né, e ele tem uma promessa ali no texto que nós estamos trabalhando, ele diz que transbordarás para a direita e para a esquerda, né? E essas promessas, elas vêm sobre os que cumprem os requisitos listados, né? E às vezes a gente não quer ver o que está realmente proposto para nós. Nós queremos as promessas, e elas sim são nossas, elas são para você, para eu e para você, amém? Elas são para nós as promessas de Deus, mas há requisitos para que nós nos aproprie das promessas de Deus. E a primeira chave, que poderíamos dizer para isso, é a obediência. Quando nós vivemos na obediência da palavra de Deus, nós vamos, pode vir, e virão, aqui a Bíblia diz que a tempestade veio contra a casa que estava sobre a rocha, e contra a casa que estava sobre a terra. As duas enfrentam as tempestades. Então, eu e você, nós vamos enfrentar essas dificuldades. Peço o diácono para ajudar ali, por favor. Todos nós vamos passar por esse momento. Todos nós, não interessa, a tempestade ela vai bater na casa que está sobre a rocha, primeiro. E segundo, vai bater naquela que está sobre a terra. Só vai haver uma diferença, que aquela casa que está sobre a rocha, ela vai se manter firme. Seus alicerces estão profundos. Mas a que está construída sobre a areia, ela vai desabar. E a Bíblia diz que será grande a sua ruína. Então, eu e você, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos estar atento ao que Deus diz e cumprir esses requisitos que estão preparados para nós. E a base para nós nos apoiar é a palavra. Essa é a base. Você não precisa se apoiar numa pessoa, mas principalmente na palavra de Deus. Porque Deus é o firme fundamento. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia e da tribulação. Mas diz o salmista que nós não temeremos mal nenhum, se nós estiver nele, né? E o salmista, no Salmo 127, peço que você abra aí para mim, o salmista, o rei Salomão, que escreveu esse salmo, ele fala dessa família. Salmo 127. Ele diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília do sentinela. Veja que se Deus não guardar a tua casa, a minha casa, as nossas casas, em vão é a nossa força. Inútil, diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que é para nós nos deleitar no Senhor, e Ele realizará os desejos do nosso coração. Salmo 37, e versículo 4. Quando nós temos esse deleite, nós temos essa alegria no Senhor, Deus vai preparando, Deus vai dando
um direcionamento e nós vamos transbordar. Quando nós entendemos os requisitos de confiar no Senhor. Outra coisa que eu achei importante é que também ele diz que fará com que nós povoamos a terra. Veja que a igreja, ela tem um poder tão grande para fazer a diferença. A igreja, ela vai trazer uma grande mudança numa sociedade, numa cidade, mas ela precisa ser uma igreja atuante. Ser uma igreja atuante. Ela precisa estar disposta a viver e obedecer os requisitos da palavra de Deus. Então é importante que eu e você, nós como igreja, viva esse tempo de graça, viva esse tempo de comunhão, e principalmente, nós viva com o nosso coração puro, verdadeiro. Porque como que nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda? Como que nós vamos povoar terra se nós vivemos como igreja fora dos requisitos de Deus? Fora da vontade de Deus? E uma coisa que eu achei interessante é que Jesus fala em João 20, 23, eu quero que você abra esse versículo aí para mim, de uma coisa que é uma trave para nós não transbordar, para nós não povoar a terra. Ele diz assim: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não perdoarem, não estarão perdoados. Então nós não vamos, se nós não perdoar, nós não vamos estar perdoados, e nós não vamos fazer a diferença. E às vezes nós queremos como igreja transbordar, queremos essa promessa, né, que nós vamos avançar dessa maneira, mas nós não queremos entrar nos requisitos, nós não queremos obedecer o que Deus nos pede, e aí ficamos, né, inertes, e não avançamos como igreja. Mas é interessante que, se nós perdoar, disse Jesus, Ele tem uma promessa para a igreja em Mateus 18, em Mateus 16, 18, né, que as portas do inferno, aleluia, elas não prevalecerão contra a igreja. Veja que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja. E não está falando sobre o galpão, está falando sobre nós, sobre as nossas vidas. E é dessa forma que nós vamos transbordar quando nós nos apropriamos das promessas de Deus. Quando nós apropriamos daquilo que Deus nos prometeu. E quando nós cumprimos aquilo que Deus nos pediu. Aí, meus irmãos, nós vamos entrar nesse lugar. Mas note que aqui Jesus está dizendo, no versículo 48, ele começa falando, no 46 ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aí ele dizia, eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele já não fala de um homem, ele já não fala de uma casa, ele diz, é como um homem, né, que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando Deus está falando disso, Ele está falando que às vezes nós, né, como igreja, né, por que às vezes nós, como igreja, às vezes enfrentamos umas dificuldades e elas são tão difíceis de nós sair? Porque a nossa vida às vezes não está sobre a rocha. A nossa base às vezes está no nosso conhecimento,
está naquilo que a gente sabe ou pode fazer, mas não está naquilo que Deus pode fazer. E também nós não obedecemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós até cantamos, nós até às vezes falamos, mas quando vem a hora da provação é que ele vai ver como é que é o fundamento. Como está o nosso fundamento? Se ele realmente está na rocha. E aí ele diz, no versículo 48, é como um homem que ao construir uma casa, ele cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente, deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. E é isso que mostra a diferença. Quando a minha vida está construída sobre a palavra, quando a minha vida está construída sobre a oração, quando a minha vida está construída sobre o jejum, pode vir muitas lutas, meus irmãos, para nós. Pode vir muitas dificuldades, mas se eu andar numa vida de leitura da palavra, e obediência, e oração, e jejum, eu vou transbordar, você vai transbordar, nós iremos transbordar, amém? Nós iremos transbordar. Nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda, e nós possuiremos as nações. É a promessa de Deus para você. Mas eu preciso obedecer os requisitos. Quando eu obedeço os requisitos que Deus me pede, aí eu começo a estabelecer uma casa firme, uma casa sólida. Eu começo a estabelecer na minha casa, no meu casamento, uma base firme, dos meus filhos, dos meus relacionamentos. A base começa a se tornar firme. E é isso que vai fazer diferença. Mas isso requer obediência. E obediência total. Porque é isso que vai fazer eu e você transbordar. E é interessante que quando Jesus chama a atenção dos fariseus, eles diziam que eles eram cumpridores da lei, mas eles não tinham a prática. E às vezes nós temos visto hoje muitas pessoas que conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, mas não veem isso acompanhado da prática. Porque lê o que diz a Bíblia, lê o que diz os mandamentos de Deus, mas não pratica. E, consequentemente, não colhe os resultados de transbordar. Porque Deus quer que eu e você transborde, mas quando nós entramos naquele padrão. Mas às vezes nós vivemos só para apontar os outros, só para ver defeito dos outros, só para enxergar os erros. E Deus não quer isso. Deus quer que nós transborde, e foi o tema da minha primeira mensagem, no começo de janeiro, dia 8, sobre transbordar de amor sobre as pessoas. Porque o mundo ele já está cheio de palavras lançadas contra eles. As pessoas já estão cansadas de palavras contra eles. A boa notícia é que eu e você, nós podemos viver o novo de Deus, amém? Nós podemos colher resultados quando nós aprendemos a ouvir o que Deus pede. E aí nós vamos começar. Eu quero só ler aqui em Josué, capítulo 24, 15, 14. É interessante que esse texto me veio agora no meu coração, porque
Isso fez parte do começo da minha vida espiritual. Que às vezes a gente não recebe a palavra de Deus. Deus está dando para nós, Deus está liberando sobre nós, para nós transbordar. E Ele diz para a direita, para a esquerda. Ele diz que nós possuiremos as nações. Mas às vezes nós não se apossamos dessa palavra. E eu vou mostrar uma palavra que Deus mandou para mim quando eu cheguei na igreja, logo nos primeiros meses. Josué 24, 14. Diz assim: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Olha só. E aqui está no versículo 15 a chave. Ele diz: se porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha só que promessa, meus irmãos. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E eu entendi essa palavra, falei, posso eu viver isso? E eu comecei a tomar posse dessa palavra. E pensei, eu posso viver isso. E eu comecei a tomar posse e entender que era para mim aquela palavra, aquela promessa. E fui me apossando dela. E fui me apossando. Não éramos ninguém da nossa casa servindo ao Senhor ainda naquela época. 20 e poucos anos atrás. Era eu chegando na igreja, todo cheio de problema. Era eu chegando na igreja cheio de problema na minha casa, no meu casamento, nas minhas filhas. Porque a minha casa ela estava construída sobre a terra, sobre a areia. Eu não tinha uma base. E quando eu ouvi essa promessa, eu me agarrei nela. E eu comecei a declarar aquilo. E nesses anos eu encontro a minha família servindo ao Senhor. E eu me alegro porque não só a minha casa, mas muitos relacionamentos meus começaram a se encontrar com Jesus. Nesses 20 e poucos anos eu saí do Rio Grande do Sul para Blumenau. E de Blumenau eu fui enviado para Luiz Alves. E em Luiz Alves encontramos uma família. E começamos a declarar a palavra de Deus nessa casa. E essa casa está aqui hoje. Só que ela não está sozinha. Então a palavra de Deus ela é uma base sólida. Mas eu preciso obedecer ela. E vou ler mais aqui alguns versículos no livro de Josué. Que eu li na última mensagem. Mas vou ler capítulo 1, versículo 5 até o 9. Josué capítulo 1, versículo 5 até o 9. Olha o que Deus diz para quem obedece os requisitos. Preste atenção. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Aleluia. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você for andar. E não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito.
e só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Amém? Veja que Deus está dizendo para nós nessa noite, que se nós andar com Ele, nós vamos ser bem-sucedidos. Se a nossa casa estiver firmada nele, Ele diz, nós seremos bem-sucedidos por onde quer que nós for. Então nós podemos dizer que Ele diz aqui também que não é para nós se desviar das palavras dEle, nem para a direita, nem para a esquerda. E na promessa dEle lá em Isaías, Ele diz, e você transbordará para a direita e para a esquerda. Mas é quando nós recebemos essa palavra e nós praticamos o que está nos exigindo Deus. Porque Deus diz, obedeça os meus mandamentos, né? Ou obedeça o que Deus lhe pede. E às vezes, queridos, nós ainda não estamos sendo bem-sucedidos, porque às vezes a nossa casa ainda ela está sobre a terra, sobre a areia. E aí as tempestades, queridos, elas vão bater automaticamente nas duas casas. Porque se vem a tempestade, ela passa por aqui, por a nossa cidade, ela pega toda a nossa cidade. Ela não vai pegar só uma casa ou só outra casa, não vai escolher. Mas quando Deus está falando de tempestade, Ele está falando de coisas que virão na nossa vida. Ele não está falando de um temporal. Ele não está falando de um vendaval. Mas Ele está falando de coisas que cotidianamente, todos os dias acontecem na nossa família às vezes, na nossa casa. Só que se a nossa casa, a nossa vida daí, quando fala dessa casa, está falando da minha vida. Se a minha vida está bem embasada, vai vir a doença, nós vamos ter fé que Deus é que cura. Vai vir as lutas, nós vamos ter fé que Deus é que nos ajuda a passar pelas provações. Porque Ele diz, eu te ajudo, né? Ele diz que Ele nos ajuda, que Ele vai adiante de nós. Mas é uma escolha. Eu preciso fazer uma escolha. E talvez você pode dizer, pastor Elton, mas eu estou há tanto tempo e eu não transbordo para lado nenhum. Eu não estou sendo bem sucedido nos meus negócios. Eu ainda não estou bem sucedido na minha casa, no meu casamento. Eu ainda tenho meus filhos que ainda não são ganhos para Jesus. Você pode dizer. Eu quero te dar a promessa de Deus para você nessa noite. Eu quero te dar a promessa de Deus, porque a promessa de Deus diz para nós escolher hoje. Veja que é interessante que aqui ele diz, no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 14, ele diz, mas agora temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Esses são os requisitos que Deus espera para que eu e você transborde. Porque quando eu sou íntegro e que eu sirvo Deus, olha como Deus disse para Josué, para Jó, quando Satanás veio enfrentar Deus sobre Jó, Deus falou para Satanás, diz, observasse o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que continuamente se afasta do mal.
Deus falou para Satanás: observaste o meu servo Jó, que é um homem íntegro, é temente, e que continuamente se desvia do mal. Esses são os requisitos que eu preciso para que eu seja bem-sucedido, para que a minha casa, a minha família seja bem-sucedida. Eu vou precisar enfrentar as dificuldades. Elas vão bater na minha casa. Os problemas vão bater na minha casa. Ah, mas tu é pastor. Nós vamos enfrentar. O dia mau veio para Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus. O dia mau bateu na casa dele. Mas a casa de Jó estava firmada sobre a rocha. Ele não tinha um Deus de borracha, de madeira. Ele tinha o Deus Todo-Poderoso. E aí a casa dele estava bem firmada. Tudo que o inimigo tentou e intentou contra a vida de Jó, nada daquilo funcionou. Porque Deus, Ele diz que dos dele, Ele cuida. Então, se você obedece, né, os requisitos, se eu obedeço os requisitos que Deus nos pede, nós vamos transbordar automaticamente. E este ano, eu quero declarar sobre a tua vida que você transbordará para a direita, para a esquerda. Você possuirá as nações. Talvez as nações são aquele teu parente que ainda não serve a Deus, ou é o teu esposo, ou é a tua esposa, ou é o teu filho, ou é o teu vizinho. Você pode pensar em quem agora? Eu não sei, mas eu só sei que quando eu peguei essa promessa, e que eu e a minha casa ia servir ao Senhor, eu me agarrei nela. E eu entendi porque a minha esposa não servia a Deus, as minhas filhas não serviam a Deus, e eu estava dando os primeiros passos. Talvez você está aqui hoje, você está dando os primeiros passos. É, pastor, mas eu tenho minhas filhas, eu tenho meus filhos. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha minhas filhas, eu tinha minha esposa, eu tinha irmãos meus, eu tinha meus pais que não serviam a Deus. E eu comecei a me apossar da promessa. E eu comecei a pegar a promessa. E aquilo foi trabalhando na minha casa, na minha vida. Aquilo foi trabalhando em mim primeiro, porque as tempestades elas começaram a bater em mim, mas eu continuei firme, eu continuei acreditando que Deus podia mudar. E Deus é poderoso. Então eu quero convidar nossa equipe de louvor para subir aqui. Eu quero convidar você para ficar em pé. E eu quero declarar nesse tempo, que nós estamos, nesse ano, trabalhando, né, esse tema de transbordar. Eu creio que você, talvez não tenha ainda noção do que Deus pode fazer. Talvez você ainda não tenha entendimento do que Deus possa fazer na tua casa, na tua vida. Você pode até dizer como eu disse. Aí, nesse dia que eu recebi esse versículo, uns dias antes a pessoa tinha me procurado e falou para mim: eu estou feliz que tu está indo na igreja. Aí eu estava muito perdido ainda, porque a recente tinha começado na igreja. Eu falei: mas eu sou muito pecador, e eu acho que Deus não tem condição de me perdoar, porque tenho muito pecado. E ele falou: não, irmão Elton, devagarzinho, as coisas vão se ajeitando na sua vida, você vai ver as mudanças de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite, e você está começando, você tem muitos problemas ainda, você é mais um, mas você precisa de estar firme na rocha, aleluia. Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha verdadeira, e Ele faz um convite para nós, como os irmãos do louvor falaram aqui, declararam aqui, que Ele diz: venham a mim todos vocês.